tarde, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Professor Lalinor trazendo mais uma mensagem para a nossa meditação. Quero falar sobre a glória e majestade somente dada a Deus. Infelizmente estamos vivendo numa sociedade completamente egoísta, convivendo com pessoas orgulhosas, pessoas individualistas, pessoas arrogantes. E a maioria dessas pessoas, elas se comportam dessa forma, como superiores aos outros e que merecem serem tratados diferentes, merecem um tratamento especial. Infelizmente, essas pessoas se comportam dessa forma e o seu eu está sempre em primeiro lugar e as demais pessoas são inferiores segundo os seus pensamentos. Essas pessoas, infelizmente, não pensam que acima delas há um Deus que governa sobre tudo e sobre todos, governa sobre todos os povos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Este tipo de comportamento geralmente faz parte da maioria das pessoas que exercem ou exerceram cargos importantes, cargos superiores, onde sempre tiveram pessoas sob seu comando, pessoas subalternas a elas, pessoas que eram obrigadas a trabalhar, às vezes, sob suas ordens, às vezes até sob suas ameaças. A Bíblia narra a história de um homem cujo poder lhe subiu à cabeça. O seu eu se exaltou de tal maneira que ele glorificou a si mesmo, ele honrou a si mesmo. Este homem foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas vejam o que aconteceu com a arrogância desse homem. Está no livro do profeta Daniel, capítulo 4, a partir do verso 27. Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho perturbou muito a mente do Nabucodonosor, deixou intrigado, e todos os sábios do seu reino não puderam identificar o seu sonho. Então chamaram Daniel, e Daniel pôde então identificar aquele sonho do rei Nabucodonosor, porque Deus, o Espírito de Deus era com ele. E Daniel disse algumas coisas para o rei, dando um conselho a ele, que está narrado a partir do verso 27, que diz assim: Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse a ele mesmo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra
são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor reconheceu a sua soberba e principalmente reconheceu a superioridade de Deus e honrou e glorificou a Deus. Infelizmente, esse tipo de comportamento ainda acontece hoje em nossos dias. Pessoas cujo poder lhe faz sobressair sobre as demais pessoas e ela passa a se comportar como alguém superior até mesmo a Deus, ou no mínimo se acha um Deus, a quem as pessoas devem honrar e enaltecer. Essas pessoas não glorificam a Deus, não lhes presta culto, e muitos não se arrependem da sua soberba, da sua atitude arrogante, que muitas vezes magoa e machuca as pessoas que com ela convivem. Sabemos que é um comportamento que não agrada a Deus, mas cabe somente a Deus julgar essas pessoas pelo seu modo de agir, pela sua arrogância, pelo seu comportamento, porque Deus é o juiz supremo, que julga conforme a sua vontade, embora a justiça de Deus não tarda e é para todos. De acordo com o próprio testemunho de Nabucodonosor, foi sua mudança de mente sobre sua natureza e relacionamento com Deus que permitiu que sua mente fosse restaurada. Ele desviou seus olhos do próprio eu e, ao invés disso, olhou para Deus. Sua cegueira espiritual foi recuperada. O termo bíblico para a mudança de mente de alguém da enganosidade orgulhosa para a verdade de Deus se chama arrependimento. E a palavra da Escritura para a mentalidade requerida para voltar-se da falta de fé, que é orgulho, para a realidade requerida, se chama arrependimento, se chama humildade. Humildade simplesmente é a aceitação sobre a realidade de quem realmente somos em relação a Deus, em relação aos outros. Precisamos ser humildes e reconhecer o poderio de Deus e como nós estamos em relação a Deus, em relação aos outros. Mas esse comentário está no livro A Insanidade e a Loucura, Insanidade da Loucura, do Dr. Daniel Berger. Mas o apóstolo Paulo também escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 12, 1 e 2, fala sobre a renovação da mente e sobre o comportamento voltado para Deus. Diz assim o verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e santa vontade de Deus. Verso 1 e 2.
Esta história sobre o rei Nabucodonosor e sua transformação em um animal, ela é única. Não há nenhum outro relato na Bíblia que fala sobre alguém que passou pelo que Nabucodonosor passou. Alguém que governava sobre um povo, alguém que reinava e que se comportou da forma como Nabucodonosor se comportou e assim foi julgado por Deus. Não há nenhum relato na Bíblia referente a isto. Eu não sei como você se tem comportado diante de Deus, nem o seu caráter, se você é uma pessoa orgulhosa, se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa arrogante, etc. Mas uma coisa eu sei, Deus nos conhece desde quando éramos uma substância ainda sem forma no útero da nossa mãe. Ele sabe tudo sobre nós porque foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou. Ele sabe quando nós deitamos, quando nós levantamos, se nós lemos a Bíblia, se lemos a Bíblia, se fazemos a nossa oração. Ele sabe tudo sobre nós, Ele conhece os nossos pensamentos. A palavra não me chegou à língua, Ele sabe o que vou dizer. E Ele esquadrinha o nosso andar. Ele sabe quando e onde nós vamos andar. Portanto, Deus conhece e sabe tudo sobre nós. Você quer mais motivos para honrar e glorificar a Deus? Para louvar e bendizer o seu nome? Mas tenha cuidado com a exaltação do seu eu. Veja o que aconteceu com o rei Nabucodonosor e sua arrogância. Se bem que Deus não vai condenar ninguém a viver como animal. Até porque há pessoas que, conforme o seu comportamento, às vezes se comporta como um animal irracional. Então não há necessidade de Deus transformar essa pessoa em um animal. Infelizmente ainda convivemos com pessoas que agem dessa forma. Há pessoas que se comportam assim. Portanto, onde você estiver, como você estiver, seja qual for o cargo que você estiver ocupando, honre a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, para que seja bem-sucedido em todos os seus caminhos. Esta é a vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos capacite, que Deus nos oriente, que Deus nos dê discernimento, para que possamos entender e aceitar a sua vontade, e aceitar cada vez mais a vontade de Deus na nossa vida, e aprender cada vez mais da sua santa palavra. Em nome de Jesus.